Nossas prestimosas saudações a todos os irmãos que prestigiam e acompanham as páginas das redes sociais da Casa Espírita Fraternidade. Esta casa de luz e de caridade, que tem no seu trabalho doutrinário, primeiramente, as irradiações, que é este momento onde cada um de nós, neste grande conjunto, vai irradiar os sentimentos do seu coração, levando auxílio, assistência e amparo a seus lares, a todos os locais onde há necessidade de enfrentamento para a dor e a aflição. E é o pensamento que faz essa transposição a cada irmão e a cada lar. O segundo momento é o momento da exposição doutrinária. E o terceiro momento finaliza com o passe, que pode ser de gabine ou passe espiritual, iniciando as nossas irradiações, então, convidando o nosso Mestre Jesus para que nos conduza numa caravana de luz aos lares de todos nossos irmãos amados e possa lá, Senhor, higienizar, fluidificando com a sua luz toda a discórdia e dissensão, plantando e semeando luz e paz a todos. Desejamos também, Senhor, a todos os moradores de rua, a todos aqueles que se encontram em creches, orfanatos, em asilos, que sejam seus irmãos envolvidos com todo carinho, com todo afeto de almas caridosas que estão sob a sua responsabilidade atender esses irmãos. Pedimos por todos os hospitais, por todos os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde que enfrentam essa pandemia com destemor, com dedicação, com abnegação, muitos perdendo a sua própria vida. Que sejam esses irmãos fortalecidos em sua fé. Te pedimos, Senhor, por todos aqueles irmãos que sofrem, que passam as duras aflições que as contingências da vida os levam a passar. Que almas caridosas possam ser tocadas na sua sensibilidade e possam atendê-los, Senhor. Rogamos assim por todos esses irmãos que desencarnaram nesta pandemia, que sejam e que devem estar sendo atendidos sob o aconchego dos bons amigos espirituais. E que ficam seus familiares aqui, possam ter a certeza plena que a vida continua, que a prece é o diálogo que eles podem manter com os seus, agradecendo a Deus pelo tempo que esses irmãos estiveram conosco. Gratidão é a palavra a ser exercida. Que essas irradiações possam cobrir a humanidade toda, que a humanidade possa compreender e entender que a lição é de humildade, que a lição é de caridade, é de fraternidade, é de amor ao próximo. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, que a luz do Divino Mestre esteja conosco nesta tarde, nos iluminando, nos trazendo paz e tranquilidade. A nossa exposição doutrinária de hoje vai trazer o tema As Prisões da Alma. E para o nosso estudo de hoje, nós trouxemos então subsídios que foram tirados do livro As Algemas Emocionais da Alma, da Janete de Azambuja. Também tiramos subsídios do livro O Homem Integral, da Joana, psicografada pelo nosso querido Divaldo, e também no nosso Evangelho. Então, queridos irmãos, primeiro nós vamos definir o que são as prisões da alma. A nossa autora aqui vai nos definir as prisões da alma da seguinte maneira. As prisões da alma são os vícios, os sentimentos negativos, os gestos de maldade, o egoísmo, a mágoa, o medo e tantos outros. Enfim, todas as nossas imperfeições
imperfeições morais que nós ainda carregamos lá das nossas vidas passadas. Então, as prisões da alma são justamente a repetição desses atos, sem conseguirmos nos libertar. E aí nós vamos encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando e sempre repetindo os mesmos vícios, os mesmos erros, as mesmas imperfeições. E é justamente, queridos irmãos, a repetição constante destes atos que formam a nossa prisão, que aprisionam a nossa alma nos seus próprios erros. Então, as nossas prisões, as prisões da nossa alma, são justamente, resumindo, a repetição dos nossos mesmos erros. Nós vamos nos aprisionando cada vez mais, enquanto não nos libertarmos dessas imperfeições. Bem, essas imperfeições, queridos irmãos, elas vêm lá das nossas vidas passadas, né? Na nossa bagagem espiritual, impressa no nosso perispírito, e ao reencarnar, nós recebemos mais uma oportunidade para nos livrarmos dessas imperfeições, para evoluirmos, para seguir em frente na nossa caminhada evolutiva. Mas, às vezes, né, queridos irmãos, o que nós fazemos? Nós estacionamos, nós repetimos os mesmos erros e aí nós continuamos aprisionados. Todos nós, queridos irmãos, trazemos das nossas vidas passadas as boas e as más tendências. E essas boas ou más tendências vão se manifestar na nossa vida atual através dos nossos atos, através dos nossos gestos, através dos nossos pensamentos e por aí vai. Mas vamos ver o que mais a Janete vai nos dizer a respeito destas prisões. Vamos abrindo aqui o nosso livro. Então, a Janete nos diz: os erros do passado ainda estão latentes nas cavernas do subconsciente. Tudo o que vivenciamos, não superamos e não aperfeiçoamos, consegue evasão em palavras e gestos diariamente. Então, queridos irmãos, qual seria a maneira de nos libertar dessas prisões, desses erros do passado? Buscando naturalmente a força na prece, buscando o esclarecimento da doutrina e, principalmente, irmãos, aqui está o nosso caminho seguro para essa libertação, que é justamente a prática do Evangelho, a prática dos ensinamentos de Jesus. Só assim nós vamos nos libertar definitivamente das nossas imperfeições. E assim, né, nos libertando, vamos fazer a nossa reforma íntima. Bom, a Janete ainda nos traz, irmãos, uma lista das principais imperfeições que nós repetimos. Vamos ver quais são? Então, ela nos traz o medo, a inveja, o ódio, a tristeza, a avareza, a soberba, a maledicência, a crueldade, a ansiedade, a culpa, a superstição, a lista é longa, a indecisão, a desconfiança, a mágoa, o preconceito, a preguiça, a descrença, a falsidade, a ignorância, a vaidade e o egoísmo. E outras mais, queridos irmãos. Nós vamos começar então hoje, queridos irmãos, falando justamente na primeira que foi citada ali, que é o medo. Qual seria a definição que nós daríamos para o medo? Todos nós já sentimos medo, né? Já sabemos como é que é esse sentimento. Mas vamos ver
como é que a Janete, como é que a autora do nosso livro, define esse sentimento? Então, ela nos diz o seguinte: o medo é um sentimento vago, indefinido, uma espécie de angústia, de dúvida, de inquietação, de insegurança com relação ao que vai acontecer, com relação ao novo, com relação ao desconhecido. Então, irmãos, o medo, na verdade, é uma mistura de sentimentos. Tá? É angústia, é inquietação, é insegurança, tudo isso vem junto ao mesmo tempo. Né? Quem de nós, irmãos, já não sentiu tudo isso diante, por exemplo, de uma doença nossa ou de um familiar nosso? Vem tudo ao mesmo tempo, angústia, inquietação, insegurança, tudo ao mesmo tempo, né? Diante da perda de um emprego, por exemplo, também surge o medo em forma justamente de angústia, de inquietação, de insegurança. Então, mas não é somente, irmãos, diante de coisas ruins que nós sentimos essa inquietação, essa insegurança, essa expectativa. Nós podemos sentir isso também diante de coisas boas. Por exemplo, diante de um emprego novo, nós vamos nos sentir inquietos, meio inseguros, como é que vai ser, a gente não conhece o trabalho e etc, né? Até, vejam bem, até nas coisas boas nós podemos sentir esse medo, essa mistura de sentimentos, digamos assim. Se vamos planejar uma festa que é importante para nós, a gente fica inquieto, a gente fica angustiado, a gente fica inseguro, querendo que dê tudo certo, não é verdade? Quando planejamos um evento na casa espírita, sentimos essas mesmas emoções, não é verdade? Nos sentimos, queremos que tudo dê certo, então ficamos inquietos até que tudo aconteça. Então, irmãos, o medo é um sentimento natural, é um sentimento que todos nós já sentimos, que vamos continuar que vamos continuar sentindo novamente. O importante, irmãos, é que a gente mantenha esse medo sob controle, para que ele não se transforme em desespero, certo? Mas, queridos irmãos, nós temos também aquele outro medo. Hoje nós vamos falar de todas as facetas do medo, então estamos ainda no começo. Nós vamos falar agora naquele medo bom, naquele medo saudável, naquele medo necessário, naquele medo que preserva a nossa vida, aquele medo que Deus colocou no nosso instinto de conservação. Imagine se nós não tivéssemos medo de nada, a nossa vida estaria sempre em perigo, né? A nossa vida seria uma loucura permanente. Atravessaríamos a rua sem olhar para os lados, sem se a sinaria está aberta ou fechada, enfim, a nossa vida estaria correndo risco a qualquer momento. Então, esse é o medo bom, o medo saudável. E, inclusive, a nossa autora aqui, ela vai nos dizer que o medo é a mais pura forma de preservação e cuidado com a vida. Então, este é o medo bom que nós vamos preservar. Mas temos outros tipos de medo que não é tão bom quanto esse, que é aquele medo que nos amarra, aquele medo que nos engessa, aquele medo que impede as nossas realizações, que é justamente o medo da crítica, o medo de errar, o medo do fracasso. Então, esses tipos de medo, na maioria das vezes, impedem até mesmo a nossa realização pessoal, porque nós ficamos engessados com esse medo e não vamos adiante. Esse tipo de medo também, irmãos, ele nos lembra o Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 25, no parágrafo 14 a 30, que é justamente a parábola dos talentos. Vamos ver o que ele nos diz. Então,
Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Distribuiu talentos segundo a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 5, ao segundo 2 e ao terceiro somente 1 e depois partiu. O restante da parábola nós já sabemos, né, meus irmãos? O que ganhou 5 se esforçou, foi para frente, evoluiu, multiplicou os seus talentos. Aquele que ganhou 2 também seguiu o primeiro, se esforçou, não teve medo, evoluiu, produziu e seguiu em frente. O terceiro, que recebeu 1 talento apenas, mas não foi porque ele recebeu apenas 1 talento, porque ele tinha capacidade, né? Porque Deus nos dá os talentos segundo a capacidade de cada um de nós. Mas foi por medo. Medo de fracassar, medo de errar, medo de ser criticado pelo Senhor. Ele simplesmente enterrou os seus talentos. E com isso perdeu uma grande oportunidade. Os talentos, queridos irmãos, são os dons que Deus nos dá a cada um de nós, segundo a nossa capacidade. Mas nós também, muitas vezes, né, fazemos igualzinho a esse servo. Enterramos os nossos talentos e perdemos uma oportunidade, uma grandiosa oportunidade de evolução. Mas a autora também nos faz um questionamento. Ela nos diz assim: por que uns têm medo e outros não? Qual a origem desse medo? Em que parte da nossa caminhada espiritual adquirimos esse sentimento? Que fatos concretos da nossa vida atual desencadearam este medo? E a resposta, queridos irmãos, autoconhecimento. Conhecermos a nós mesmos. E ela nos diz mais: cada um de nós precisa fazer uma viagem interior, buscando a origem desses fatos. Precisamos analisar profundamente os fatos, os acontecimentos, os conflitos vivenciados. Porque, irmãos, o medo é sempre decorrente de algo ruim ou negativo que nos aconteceu. E, na maioria das vezes, irmãos, vem da nossa infância ou da nossa adolescência. Então, esse tipo de medo do fracasso, medo de errar, medo da crítica, normalmente eles vêm da nossa infância ou da nossa adolescência. E aqui, irmãos, não vai nenhuma crítica aos nossos pais, muito pelo contrário. Nós devemos a eles toda a nossa gratidão. Eu acredito que os nossos pais fizeram por nós tudo aquilo que eles sabiam ou que eles podiam fazer, mas imperfeitos como nós também, que às vezes erramos na educação dos nossos filhos e com isso deixamos sequelas então na vida dos nossos filhos e que mais tarde podem resultar nesses medos. Eu gosto muito, irmãos, de uma frase que o Rossandro Kinsley, é aquele palestrante que todos nós conhecemos, que faz muitas palestras, lives agora, ele nos diz o seguinte, ó: não importa o que me aconteceu, o que importa é o que eu faço com aquilo que me aconteceu. Vejam bem, muito importante isso. Não importa o que me aconteceu, mas o que eu vou fazer com aquilo que me aconteceu. E a escolha
vai ser minha. Eu posso ficar reclamando para o resto da vida, botando culpa nos meus pais. Eu posso culpar os meus colegas de escola porque me botavam apelido, porque zombavam de mim, porque me criticaram. Eu posso até adotar a síndrome de Gabriela. Eu sou assim porque eu nasci assim. Mas também eu posso levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como nos diz a música. E com isso eu vou superar este medo, vou superar os meus traumas, porque o Rossandro nos diz mais ainda. Ele nos diz que todos nós temos a capacidade de resiliência, ou seja, superar os nossos traumas. Então, isso vai depender do nosso esforço diário para superar esses traumas que, porventura, teriam ficado da nossa infância. Bom, queridos irmãos, nós temos mais um tipo de medo. Agora estamos avançando já para aqueles medos, digamos assim, mais severos, mais graves, né? Então, o nosso próximo medo que vamos ver agora são justamente as fobias. As fobias são aqueles medos que nós temos dos lugares fechados, dos lugares escuros, o que mais? O medo da água, medo da altura, enfim, e outros tantos ainda, né? Então, essas fobias também são fatos graves que aconteceram conosco. Veja bem, até vamos buscar, para ilustrar bem, vamos buscar a definição que a autora nos traz. Ela nos diz assim, que as fobias são medos muito intensos que causam muito sofrimento, um verdadeiro pavor, e estão relacionadas com acontecimentos das vidas passadas, fatos muito graves que resultaram inclusive na morte por ocasião desses acontecimentos. E a Joana, vamos ver aqui no livro O Homem Integral da Joana, a Joana tem um capítulo sobre o medo e ela vai nos falar justamente das fobias. Então a Joana nos diz o seguinte: os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, onde ocorrências de grande impacto negativo, pavores, urdiduras perversas, homicídios, programados com requintes de crueldade, traições infames, marcaram profundamente o ser. Então vejam bem que as fobias, elas têm origens em sofrimentos muito grandes que nós já tivemos e que nós não conseguimos superar. Para ilustrar ainda mais sobre as fobias, nós vamos para o livro aqui da nossa autora, só um minutinho, que também vai nos trazer alguma coisa sobre as fobias. Então ela nos diz o seguinte: as fobias são traumas que se manifestam quando nos deparamos com situações semelhantes àquelas já vivenciadas nesta ou noutra existência. São gatilhos do inconsciente que são acionados por algo na situação atual que nos remete a um acontecimento semelhante no passado e que ainda não superamos. Então, vejam bem, por exemplo, uma morte por afogamento, né? No momento em que este ser, esse espírito reencarna, ele vai provavelmente, se ele não superou ainda, conforme nos diz a autora, né? Tudo o que nós vivenciamos, não superamos e não aperfeiçoamos, retorna. Então, se ele ainda não superou, ao reencarnar, esse espírito vai trazer esse pavor. Então, no momento em que ele entra, ou no momento que ele chega perto da água, esse momento vai ser o gatilho que vai lá no inconsciente trazer de volta
mesmo que sem saber o que, um pavor que ele não sabe do que se trata, porque está lá no nosso inconsciente, mas é justamente o pavor por aquele acontecimento que ficou gravado então no inconsciente deste ser. Então, nos casos de fobias, irmãos, queridos irmãos, é importante nós procurarmos o acompanhamento médico, o atendimento médico especializado, conforme o caso de cada um, o psicólogo, o psiquiatra, e junto com isso, paralelo ao tratamento médico, o acompanhamento espiritual. A prece, o conhecimento da doutrina, as leituras edificantes, o passe, a água magnetizada, enfim, todos aqueles recursos que estão à nossa disposição são profundamente importantes nesse caso, queridos irmãos. Mas vamos adiante, que nós temos agora, vamos falar agora sobre o último estágio do medo, o estágio mais grave, podemos dizer, que é justamente a síndrome do pânico, tá? Então, a síndrome do pânico, irmãos, é uma patologia séria, uma patologia grave, e a autora vai nos definir a síndrome do pânico como sendo um medo incontrolável, espontâneo, repentino e inesperado, que vem acompanhado de taquicardia, sudorese, mal-estar, falta de ar e outros tantos sintomas. E este, invariavelmente, necessita, sim, de tratamento médico especializado, com psicólogo, com psiquiatra, conforme o caso de cada um. O acompanhamento da doutrina, então, é indispensável. Tudo aquilo que nós falamos sobre as fobias, a prece, o estudo do Evangelho, seguirmos os ensinamentos de Jesus, buscando a nossa reforma íntima, tudo isso vai ajudar a passar por essas crises, que são verdadeiras crises. E este indivíduo que sofre da síndrome do pânico precisa muito, muito, irmãos, do apoio, do carinho, da compreensão da família, porque realmente são momentos muito, muito difíceis, muito intensos quando as crises acontecem. E a Joana então vai nos trazer, digamos assim, o lado espiritual. Tudo, nós sabemos que tudo tem origem, tem uma causa espiritual, né? Nós que seguimos a doutrina espírita sabemos que tudo tem uma causa espiritual. Então a Joana vai nos trazer a causa espiritual, a origem espiritual, digamos assim, da síndrome do pânico. E nós vamos encontrar então a mensagem da Joana numa página psicografada pelo Divaldo em 30 de outubro de 2012, quando o Divaldo estava em Sydney, na Austrália. Ele recebeu então essa mensagem da Joana. Bom, a página que o Divaldo escreve é uma página extensa, nós não vamos ler, até porque não é o nosso objetivo aqui hoje nos aprofundarmos nessa questão da síndrome do pânico, mas nós retiramos de lá uma frase da Joana muito importante que dá para nós entendermos então qual é a origem dessa síndrome. Então ela nos diz o seguinte: a síndrome do pânico tem origem no passado espiritual do indivíduo que renasce com a culpa esculpida nos tecidos sutis do ser pelos atos infelizes que foram praticados nas existências anteriores. Então, resumindo, a causa espiritual da síndrome do pânico é a consciência de culpa que o indivíduo traz pelos atos infelizes praticados lá nas existências anteriores. E ainda, queridos irmãos, para encerrar então as nossas reflexões desta tarde sobre o medo em geral, nós vamos ler a mensagem que a nossa autora do livro, da qual nós nos baseamos, ela nos indica e nos traz como uma reflexão final a respeito do medo.
Então ela nos diz o seguinte: vigiemos as preocupações, para que não se transformem em avalanches de sentimentos negativos usados contra nós mesmos. Analisemo-nos em cada situação, buscando a origem dos temores, para que eles não se tornem incontroláveis. Acima de tudo, a coragem é um sentimento que pode ser exercitado e que aumenta à medida que amadurecemos espiritualmente. Um dos maiores objetivos da encarnação é nos tornarmos corajosos e convictos de que, sendo filhos de um Pai bom e justo, padecemos apenas em decorrência de desajustes emocionais e que, ao fim e ao cabo de cada existência, devemos estar mais confiantes e fortalecidos para que, nas experiências posteriores, estejamos mais aptos a colaborar para o crescimento espiritual e a autoiluminação de todos os seres do universo. E assim, então, irmãos, nós encerramos as nossas reflexões dessa tarde, pedindo então ao nosso Divino Mestre que nos ilumine, que nos traga paz, tranquilidade a todos nós. Vamos à nossa prece final. Queridos irmãos de ideal cristão, Deus nosso Pai, de amor, de justiça e de bondade, que espalha por toda a humanidade o bem e a caridade. Que essa exposição tenha ficado em cada coração, com a mensagem de fé, com a mensagem de solidariedade, com a mensagem de esperança em cada coração, em cada lar. Que assim seja.